Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso de número 24. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Olha, este é um texto que nós citamos muito, falamos muito a respeito dele. Por isso, eu quero que você olhe para este ensinamento de Jesus. Ele continua a fazer aquele diagnóstico da nossa alma contra a ansiedade do coração, a ansiedade que muitas vezes nos domina, nos assedia, com exigências mundanas e com necessidades que geram falsa segurança. Nessa sessão, aquelas 3 metáforas do tesouro, a lâmpada da vida, que são os olhos, e agora dos 2 senhores. Nestas metáforas, que são 3, a questão está em apontar para situações que geram em nós ansiedade e uma espiritualidade e uma vida equivocada. Jesus quer nos dar valores do reino neste mundo. O Sermão do Monte tem este propósito de revelar as qualidades do reino, os valores do reino, os princípios do reino que Jesus veio estabelecer. A questão desta última metáfora, os 2 senhores, se trata sobre quem servimos, a quem dedicamos a nossa vida. Por isso é importante entender que, como discípulos do reino, o nosso serviço e a nossa dedicação deve ser exclusiva a Deus. Olha, John Stott, num livro que eu já sugeri e indico, não apenas para os jovens, mas para os irmãos, que é um comentário, é um livro a respeito do Sermão do Monte. O nome do livro é Contra a Cultura Cristã, da editora ABU. John Stott diz assim a respeito da metáfora dos 2 senhores. Ele diz: Jesus explica agora que além da escolha entre 2 tesouros, onde vamos ajuntá-los, e entre 2 visões, onde vamos fixar os nossos olhos, jaz uma escolha ainda mais básica, entre 2 senhores, a quem vamos servir? A quem vamos servir? Para isso, irmãos, eu quero essa noite levantar 3 questões principais dentro do verso 24 da metáfora dos 2 senhores. Eu quero tratar essas questões para que você faça, eu e você, façamos este diagnóstico do nosso coração, da nossa alma, do nosso serviço a Deus. Olha só, a primeira questão é a questão do senhorio. A questão do senhorio. O texto diz servir a 2 senhores. Ninguém pode servir a 2 senhores. Pois bem, senhores aqui não significa ter 2 trabalhos ou ter 2 tipos de empregadores, como nós estamos acostumados aí com o mundo moderno, com a nossa situação contemporânea e ocidental. É preciso lembrar que Jesus está usando uma metáfora do mundo da época dele, contemporânea a ele. E a palavra senhor, ela não significava apenas um patrão, mas ela apontava para o senhorio, ou seja, para alguém que era dono de escravos. Você percebe a força dessa palavra? O exemplo para o qual Jesus aponta mostra a relação de senhorio, como os senhores donos de escravos. Eles possuíam escravos. E estes escravos serviam às necessidades, à casa, ao trabalho e à lealdade a este senhor, a estes senhores.
Um senhor é o dono absoluto. Deus, inclusive, emprega este termo para si. Ele é o Senhor absoluto sobre tudo. Tudo pertence a Ele, tudo é dele. Inclusive as nossas vidas. O Senhor é aquele a quem se pertence. Então, este é um termo utilizado dentro de um contexto de escravidão, de servidão. Eu sei que este é um contexto que nos gera, ao ouvir isso, um certo repúdio, porque entendemos que hoje, no mundo moderno, graças a Deus e pela palavra de Deus e por homens de Deus que lutaram contra a escravidão de pessoas e de seres humanos foi abolida e ainda em alguns lugares, inclusive no Brasil, ainda se ouve falar de trabalho escravo. Mas Deus assume isso para si, não porque de fato ele deseja que a escravidão no mundo seja mantida, mas porque de fato ele é o Senhor, o dono sobre todas as coisas, de quem tudo pertence, inclusive a nós, a quem se pertence, a quem se serve. Tudo é dele, tudo é para ele. Bom, é preciso entender essa metáfora que Jesus nos conta sobre os dois senhores para entender que tipo de senhorio é esse. Não podeis servir a dois senhores. Aponta para o senhorio de Deus e para outros tipos de senhores que muitas vezes dispomos a nossa confiança. Em Deuteronômio, capítulo 6, que é um texto que é conhecido como o credo do judeu, o Shema, o credo de fé do povo de Israel, nós lemos no versículo 4, Moisés ensinando ao povo esta declaração de fé. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o Senhor a quem tudo pertence. Ele é aquele que deve ser servido. O apóstolo Paulo entende tão bem isso que em Romanos 11:33 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A questão aqui, irmãos, sobre este primeiro ponto, a questão do senhorio, é a quem servimos. Quem é o nosso Senhor? Quem de fato exerce esse domínio de nos pertencer? A quem realmente temos pertencido? A quem temos servido? A segunda questão é a questão da lealdade. Bom, quando você lê o texto começa dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Lealdade e devoção, irmãos. Aqui nós vemos que Jesus cria uma lealdade e devoção dividida. Olha, servir dois senhores é ter a lealdade e a devoção dividida. É uma questão de lealdade porque o texto coloca: você vai agradar ou aborrecer-se de um e amar mais ao outro, vai se devotar a um e desprezará ao outro, né? E a pior coisa é uma lealdade dividida. A devoção também, porque a quem você é leal, você serve. Você devota a sua vida, os seus esforços, você se empenha. O texto deixa claro que servir dois senhores gera uma lealdade e uma devoção dividida. A devoção
não pode estar dividida porque compromete o serviço a uma das partes. Você não servirá integralmente a nenhum dos dois. E de uma hora para outra, segundo as pressões que forem imposto deste senhorio, você se dedicará exclusivamente àquele que estiver com mais espaço no seu coração. O problema da lealdade dividida é que ela gera uma devoção partida, não integral. Olha, eu quero dar um exemplo do rei Amazias. O rei Amazias, no livro das Crônicas, no segundo livro das Crônicas, capítulo 25, versículo 2, tem esse relato a respeito do seu reinado. Diz assim, segundo livro das Crônicas, capítulo 25, versículo 2. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Não porém com inteireza de coração. A ideia aqui é de um coração dividido, de um coração parcial. E George Forel diz que se o coração do homem não estiver tomado pela fé cristã, alguma outra coisa ocupará o seu lugar. Quando nós falamos de uma lealdade dividida, de uma devoção dividida, nós estamos falando de dois senhores. E olha o que Jesus está dizendo e ensinando sobre a questão da lealdade. Ele está dizendo que é impossível servir a Deus assim. Preste atenção. Ele diz, ninguém pode. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. O problema da lealdade e da devoção dividida é a impossibilidade de servir ao Senhor satisfatoriamente. Ninguém pode, é impossível servir ao Senhor, a um único Senhor, satisfatoriamente. Olha, e aí eu quero separar duas questões aqui dessa impossibilidade. De impossível servir a Deus assim. Nosso coração, a nossa tendência humana é querer acreditar que isso é possível. Nós temos uma tendência natural, humana e terrena, de querer acreditar que isso é possível. Servir aos dois senhores. Agora, o que Jesus ensina nesta metáfora dos dois senhores é que Deus, o Senhor, exige devoção exclusiva. Ele exige lealdade. Deus exige devoção exclusiva. Ele exige lealdade. Olha, o texto de Isaías, capítulo 42, versículo 8, nós lemos assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Se você ler o livro de Deuteronômio, um livro onde as leis estão sendo repetidas com um propósito didático, de servir de prática para o povo de Israel na Terra Prometida, serviu de cartilha para que eles possam viver um manual da vida deles dentro do propósito de Deus. Você vai perceber que Deus está dizendo o tempo inteiro para este povo que vai entrar na terra: não adorem os seus deuses, não pratiquem o que eles fazem, não sirvam ao que eles servem. Deus exige devoção exclusiva. A glória dele não pode ser compartilhada. Ele não dá a outra, a honra pertence a ele. E aqui, no texto de Isaías que eu citei, ele fala de imagens de esculturas para se referir a ídolos. E aí, eu quero citar mais uma vez o John Stott no livrinho Contra a Cultura. Quando o John Stott diz assim: tentar dividir a nossa lealdade é optar pela idolatria.
Tentar dividir a nossa lealdade é optar pela idolatria. Então vem a terceira questão dentro dos dois senhores, a questão da idolatria. Olha, perceba, no final do verso 24, Jesus diz: não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O termo utilizado no grego é uma derivação do aramaico. Jesus usa a palavra mamon. Não podeis servir a Deus e a mamon. O significado de mamon, ele pode ser entendido assim: aquilo em que se confia. Veja bem, não é a quem se confia. A ideia de mamon é aquilo a quem se confia. Eu vou explicar isso direito, porque embora mamon seja entendido como um ídolo, um senhor na vida de muitas pessoas, e Jesus está ensinando a fazer um diagnóstico sobre coisas que geram ansiedade e nos prende a um mundo que traz preocupações e pesos, e este senhor é um ídolo, e por isso é uma questão de idolatria. O significado da palavra mamon é aquilo em que se confia e não a quem se confia. Porque está ligado a objetos, a recursos materiais. Sim, por isso, na transliteração do aramaico para o entendimento hebraico, a transliteração de mamon significa riquezas, dinheiro. Por isso que algumas traduções para o português, nós vamos não poder servir a Deus e ao dinheiro, não poder servir a Deus e às riquezas. Aquilo em que se coloca a confiança. Muitas pessoas colocam a sua confiança naquilo que pode ser materializado, naquilo que pode ser conquistado por dinheiro, comprado. Por isso o termo riquezas e dinheiro cabe muito bem aqui. E olha, mamon ocupa o lugar de senhor na vida de muitas pessoas. Mamon ocupa o lugar de senhor na vida de quem coloca a sua confiança nele, no dinheiro, nas riquezas, nas coisas que são materiais, no aquilo e não em quem. É preciso ficar bem claro que Jesus usa essa palavra propositalmente. Ela tem um significado no contexto hebraico, no contexto semítico. Mamon não é quem, é aquilo que ocupa o lugar do Senhor ou de Senhor. Por isso é um ídolo. E o ídolo não é o Senhor, Deus, Criador do universo. Ele não é o verdadeiro Deus. Ele é um ídolo. O ídolo sempre promete muito. E é isso que coisas fazem. É isso que o acúmulo de riquezas fazem. O acúmulo de riquezas e dinheiro promete muito. Hoje eu fiz uma pesquisa por causa de um programa de televisão da maioria das pessoas que ganharam os reality shows no Brasil. Big Brother e tantos outros, Casa da Fazenda, Casa de Artistas, nem lembro o nome de todos. E eles ganharam, os ganhadores acumularam aí uma boa quantidade de dinheiro. E a maioria deles estão pobres. Daquele dinheiro não restou nada. A mesma coisa da maioria das pessoas que ganharam na Mega Sena. Cuidado, porque esta é uma característica do ídolo. O ídolo sempre promete muito. Ele sempre satisfatoriamente promete muitos prazeres, promete muitas conquistas e muitas seguranças. E é assim quem serve ao dinheiro. Tem uma promessa de que estará seguro, de que estará feliz, de que o prazer estará garantido, de que suas vontades serão realizadas. Sim, o ídolo sempre promete muito, mas o ídolo sempre decepciona.
Porque o ídolo não é real. Ele é uma fraude. Ele não é Deus. Ele não é Deus. Então, o ídolo escraviza. Ele é um senhor que escraviza para a morte, porque ele sufoca, ele cega, ele leva para o abismo. É preciso lembrar que na obra salvadora de Cristo Jesus, nós ouvimos expressões como essa: e ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Este é o Senhor que nos tira da escravidão, do engano, da fraude, do erro, daquilo que prometeu muito, mas que nos decepcionou de uma maneira tão completa, que nos escravizou no pecado. Quem coloca a sua confiança em Mamon, no dinheiro e nas riquezas, está servindo a um outro senhor, está escravizado. Você já ouviu esse jargão? Fulano de tal serve as coisas que ele tem. Isso é muito comum, irmãos. Pessoas que, para manter o seu status, para manter a sua condição de vida, para manter a sua casa, o seu carro, o seguro que é necessário, o estilo de vida, a aparência, as roupas, a beleza estética, ela se sufoca, ela se escraviza a servir para manter estas coisas. A quem você tem sido leal? Aquilo ou ao Senhor verdadeiro? A Mamon? Bom, eu gostaria de citar 2 textos como exemplo. E o primeiro que eu quero usar é um texto do Evangelho de Mateus, porque o Evangelho de Mateus se completa dentro dessas questões centrais. Jesus, no capítulo 13, vai ter uma série de parábolas, as parábolas do reino. Quero lembrar vocês que o Sermão do Monte é Jesus apresentando os valores do reino, as qualidades do reino, as características do reino dele. Agora, no capítulo 13, Jesus contará parábolas que são conhecidas como as parábolas do reino. E ele começa com a parábola que talvez seja uma das mais conhecidas parábolas de Jesus, a parábola do semeador, capítulo 13. E eu quero ler apenas o versículo 7. Você conhece essa parábola? Um dia o semeador saiu a semear e lançou a sua semente. No versículo 7 do capítulo 13, nós lemos assim: outra semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. A semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Quando Jesus vai explicar esta parábola para os discípulos, e os discípulos pertencem ao reino, Jesus está explicando para os discípulos justamente porque ele diz: olha, a vocês foi dado a conhecer os mistérios do reino. Então, no mesmo capítulo, no capítulo 13, verso 22, Jesus explica a semente que caiu entre os espinhos e que os espinhos sufocaram. Presta atenção no verso 22. Olha o que Jesus diz. Ele diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. É interessante notar que a semente, o que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, porém os cuidados... O que é os espinhos? Os cuidados deste mundo e a fascinação das riquezas. Os cuidados deste mundo. E os cuidados deste mundo envolvem coisas, manutenção de situações que são perecíveis. Por isso, meu irmão e minha irmã, cuidado, para que as riquezas deste mundo não ocupem o lugar de senhorio na sua vida. Porque Jesus os retrata nas parábolas do reino como espinhos, que crescem junto com a semente, mas que chega a um ponto que sufoca. Não podeis servir a 2 senhores. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Olha só, outro texto que eu quero mencionar é 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10, que diz assim: ora,
Os que querem ficar ricos caem em tentações e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Olha que texto tenebroso, olha que maneira com a qual o apóstolo Paulo descreve aqueles que servem às riquezas, aqueles que colocam a sua vida na disposição de servir às riquezas, ao dinheiro. Ele diz: ora, aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. A ideia de cilada aqui é armadilha. E em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. E o versículo 10 ainda é mais terrível nesta condição de relato, porque ele diz: porque o amor do dinheiro, presta atenção, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nesta cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Cuidado, para que a sua vida não esteja angustiada por conta de uma devoção dividida com o dinheiro, com os cuidados deste mundo, com as riquezas. Por isto, esta é a conclusão das 3 metáforas. A metáfora do tesouro do coração, colocar o coração e o tesouro no lugar errado, é colocar o coração onde as coisas são perecíveis. Precisamos colocar o nosso coração nos valores do reino eterno, na eternidade, onde nem traça, nem ferrugem corrói. Também a metáfora dos olhos como a lâmpada do corpo, que apontam para onde o foco da nossa mente, da nossa vida está. Os olhos bons trazem luz para a alma, porque está focado no Rei e no reino, no Senhor do reino, nos valores e nos princípios do reino. Ele não é orientado pelas trevas deste mundo. E agora, a metáfora dos 2 senhores nos ensina que há um só Senhor, que exige lealdade exclusiva, devoção e serviço exclusivo. Ele é Deus. Todas as vezes que nós dividimos a nossa lealdade, nós comprometemos a nossa vida com a idolatria. Um Senhor exige dedicação totalitária. Eu usei a palavra totalitária para dar a ideia de total, de integralidade. As questões levantadas do verso 24 nos adverte para fazer um diagnóstico da nossa lealdade e da nossa devoção a Deus. Para então identificarmos a origem de uma vida dominada muitas vezes pela ansiedade, por preocupações exageradas, das quais muitas vezes podemos controlar. Porque elas estão se referindo a onde está a nossa dedicação e a nossa lealdade. Está mostrando para onde estão os espinhos, se no meio, a semente está no meio deles, ou se nós estamos na boa terra. Se nós temos cometido o erro de Amazias, de tentar servir e fazer o que é reto para com o Senhor, mas com um coração dividido, não com um coração inteiro. Se nós temos colocado a nossa confiança naquilo, em coisas, em Mamon, ou em Deus, o Senhor. Olha, eu sou escravo das coisas que possuo. As coisas que eu tenho me escravizam, eu sou escravo destas coisas. Veja bem, irmão, você não precisa ter uma mansão, um palácio para ser escravo da sua casa. Você não precisa ter um carro esportivo
que custa R$500 mil para ser escravo do seu carro. Você pode ser escravo das coisas que você tem se você serve e se empenha com exclusividade na hora que as coisas apertam, na hora que se lhe é exigido a servir às riquezas e ao dinheiro. Muitas vezes, nós não somos escravos das coisas que possuímos, mas nós somos escravos das coisas que queremos possuir. Então, nós empenhamos a nossa vida para conquistar riquezas. Por isso que Paulo a Timóteo diz, os que querem ficar ricos podem cair em tentação e cilada. Caem em tentação e cilada. Esta é uma advertência séria, irmãos, sobre aquilo que tem gerado inquietação, preocupação e ansiedade em nossos tempos modernos. O discípulo de Jesus é convidado a confiar nele. Tenho colocado a minha confiança e a minha segurança em Deus, o Senhor? Minha lealdade e minha devoção é exclusiva a Ele? Sirvo com dedicação a este Senhor que exige exclusividade? Eu espero que eu e você façamos esta análise. Porque o que Deus nos dá, o que Cristo nos oferece no seu reino, o mundo não pode oferecer. Mamon não é capaz de dar. Porque mamon é aquilo em que as pessoas deste mundo colocam a sua confiança. E este mundo tem valores que são tesouros corruptíveis, como nós aprendemos na primeira metáfora. Este mundo trata trevas como luz, como nós aprendemos na segunda metáfora. Mas este mundo não se rende ao senhorio de Cristo, que traz vida da morte e que nos promete uma vida eterna com Ele. Este reino, Ele já estabelece aqui e nos pede para que vivamos segundo estes valores. Ei, pessoal! Quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.